Atos 9, irmãos, verso 8. Você pode se colocar em pé? Atos 9, verso 8. Atos 9, verso 8. Vamos ler? Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido de muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Amém, irmãos? Vamos orar? Muito obrigado, Espírito Santo. Eu coloco essa palavra agora em tuas mãos, para que o Senhor a use para falar conosco. Eu oro para que o Senhor esteja, assim como o Senhor levantou Saulo, o Senhor continue nos levantando. Assim, certa vez Saulo estava caído e o Senhor levantou. Saulo estava deitado e o Senhor levantou. Saulo foi perseguido e o Senhor levantou. Enfim, houve tantas situações e o Senhor levantou. E o mesmo Deus que levanta no passado, levanta no presente. E eu oro para que essa seja uma noite que, apesar dos levantes do inimigo, o Senhor nos levante maior do que os nossos adversários. E eu peço que o Senhor nos dê o ânimo, nos dê a força, nos dê a garra, nos mostre o que fazer. Eu declaro essa uma noite que o Senhor vai levantar irmãos aqui, irmãos que possam estar caídos, não necessariamente caídos num pecado, mas desanimados, irmãos que estão sem perspectivas, irmãos que estão tristes. Eu quero declarar essa uma noite que o Senhor levantará irmãos aqui, fortalecerá irmãos aqui, abençoará vidas e famílias aqui no nosso meio. Toda a honra e toda a glória, Jesus, eu te entrego, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Meus queridos, para quem nunca leu a história de Saulo, ela começa bem antes desse livro, mas no capítulo 9 é quando ela fala da conversão de Saulo. Saulo era um homem que, diz a palavra, perseguia a igreja, mas certa vez, segundo a palavra de Deus, diz ela, no caminho de Damasco, ele viu um clarão muito forte. E esse clarão fez ele cair no chão. E nesse clarão surgiu Jesus, queridos, que disse assim: Saulo, por que tu me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar, queridos? É você ficar lutando. Para quem não sabe, recalcitrar contra os aguilhões, queridos, antigamente os animais eram colocados nele aguilhões, ou seja, era um instrumento usado para dominar principalmente touro brabo, animais ferozes, mas principalmente touro. E aquele touro se colocava nele ali, aguilhão. Eu já vi aguilhão que era tipo uma espécie de corrente, já vi aguilhão que era tipo uma espécie de espeto.
Mas esse de corrente me chama a atenção, porque se colocava no animal uma espécie de corrente que por dentro ela tinha espinhos. E quando o animal que estava sendo domado tentava se desfazer daquela corrente, aqueles espinhos ali o feriam. E daquela forma ele ia sendo domado, né? Domesticado. E uma vez domesticado, então o aguilhão era tirado e estava domado então aquele animal feroz. E Jesus usou essa expressão. Jesus, queridos, usou essa expressão para Paulo, para dizer para ele: olha, Paulo, duro será contra ti, para ti, recalcitar, ou seja, ficar lutando contra os aguilhões. O que Deus estava falando para ele? Deus estava domando aquele homem. Deus estava comparando aquele homem a um touro brabo, a um homem forte, a um homem de ímpeto muito forte, mas que Jesus agora estava domando ele. E uma das coisas, queridos, que se faz, eu vi uma vez havia um programa no canal Discovery Channel de um rapaz que ele ficava domando cachorro brabo, cachorro mesmo. E eu achava interessante aquele programa, porque eu assisti vários episódios. Uma das coisas que ele fazia com o cachorro, né? O cachorro bravo vinha para cima, ele segurava a cabeça do cachorro e ele colocava o cachorro de alguma forma deitado no chão, e ele mesmo que ia se impor sobre o cachorro, colocava o joelho e a cabeça, enfim, meio que um pouco quem esmagava um pouco assim o animal, né? E o animal ficava e ele lá, tchaqueta, até que o cachorro ficava ali paralisado e ficava domado. Ele estava se impondo sobre o animal e dizendo assim: olha, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui não é você, quem manda aqui sou eu. E ele teve sucesso em praticamente todas as vezes. O que Deus estava fazendo com Paulo? Colocou ele no chão, derrubou ele e disse: quem manda aqui sou eu. Amém, queridos? E assim inicia o verso 9, irmãos. Não só ele está no chão, com a palavra de Deus diz que aquele clarão cegou ele, mas ali não só inicia, queridos, o verso 8, ali inicia a conversão de Paulo. Como é que Paulo inicia a sua conversão, queridos? Diga assim comigo: caído, cego e sendo conduzido. Olha, ele estava conduzindo, ele não estava cego, ele estava em pé. E agora ele está caído, está cego. Ele diz a palavra que pegaram ele, estavam conduzindo ele agora. O que eu quero te dizer, queridos? Muitos aqui começaram a sua conversão também caído, cego no sentido de não saber para onde ir. Sendo conduzidos significa, queridos, que você precisa sempre de muita ajuda. Sabe, nem todo mundo que iniciou, queridos, a sua vida com Deus estando tudo bem. Na verdade, a maioria de nós inicia a sua vida com Deus estando quase tudo mal. Tem coisas, você pode ver, irmãos, que nunca deu certo. Olha, tem gente que nunca deu certo em nada, queridos, mas com Jesus parece que agora você deu certo em muita coisa. Amém? Tem gente que você nunca foi para frente em nada, mas com Jesus parece que a coisa clareou para você. Não é assim? Entenda, queridos, a gente inicia muitas vezes a nossa conversão assim: eu era ex isso, eu era ex aquilo. E Paulo não foi diferente. E diz a palavra de Deus, queridos, que ele foi levado exatamente para o lugar onde ele queria estar, mas não com a mesma intenção que ele tinha antes. Ele foi para prender, ele foi para matar, ele foi para perseguir a igreja. E agora ele estava lá sendo domado e conduzido, e sendo agora um dos irmãos da igreja. Amém, irmãos? O que a gente quer colocar aqui hoje? Você está comigo aqui no texto? Quem fechou a Bíblia, por favor, volta para Atos 9. Quem pode reler o verso 9, por favor, irmãos? Verso 9. 3 dias sem ver nem beber, e nada comeu. Olha como Paulo inicia a sua conversão, irmãos: sem comer e sem beber.
Ele inicia a sua conversão, querido, se abstendo de alimento. Não sei se por alguma circunstância de lá, a Bíblia não fala isso. Não sei se ele já começou jejuando, eu acredito que sim, mas a Bíblia não necessariamente diz isso. Mas uma coisa que a Bíblia fala, queridos, não comeu e nem bebeu. Ou seja, ele começa a sua caminhada cego, deitado, sendo conduzido, e sem comer e sem beber. E aí, irmãos, diz a palavra do Senhor, que o Senhor levanta um homem. Quem pode reler o verso 10, por favor? Alguém releia, outra pessoa relê o verso 11. Amém? Olhem, irmãos, Deus levanta um homem chamado Ananias e diz: agora vai lá orar por Saulo, que até então ainda era Saulo, né? Vai lá orar por Saulo. Ananias imediatamente diz assim: mas meu Deus do céu, o Senhor sabe, Ananias fala isso para Deus, o Senhor sabe que esse homem é perigoso, né? Esse homem é perigoso. Esse homem veio aqui para matar os cristãos. Como é que eu vou lá orar por ele? E aí Deus responde para Ananias, né? Verso 13, quem pode reler, por favor? Verso 13. Verso 15, vamos pular para o 15. Quem pode reler, por favor? Diz 16. Amém? Ananias obedece, irmãos. Olha o verso 17. Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja o que, irmãos? Diga assim comigo: cheio do Espírito Santo. Amém? Quem pode ler o verso 18, queridos? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O homem estava caído, diga comigo de novo: caído, deitado, cego, sem comer. E aí Deus manda uma pessoa. A princípio essa pessoa ficou com medo, naturalmente. Irmão, qualquer um de nós aqui ficaria com medo, né? Se eu levantasse uma pessoa dizendo assim: vai lá na cela do Fernandinho Beiramar, sabe? Na cela do mar. Pensa no homem, algum homem perigoso, irmão. Vai lá e ora por ele. O que aconteceu, queridos? O homem ficou com medo, mas Deus disse não. E olha o que Deus falou, irmãos: esse é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido. E eu vou levantar ele. Ele vai pregar para os gentios, ou seja, para outros povos. Ele vai sofrer muito por amor ao meu nome. E aí Ananias se levanta, queridos. Quando Deus fala com a gente é outra história, né? Ananias se levanta ali com autoridade, chega com ele e diz: olha, irmão. Ele já diz assim: irmão Saulo, né? Olha, já chega assim meio para frente, né? Eu não estava sabendo, Senhor, que agora ele é crente. Pai do Senhor, irmão Saulo, né? Eu vim aqui para orar por ti. Deus vai lhe dar uma visão de novo. Ainda disse mais, irmãos: você vai ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu não vi Deus dizendo para Ananias aqui, não, diga para ele que ele vai ser cheio do Espírito Santo, né? Mas Ananias falou. É coisa que vem na hora. Não tem coisa de Deus que vem na hora, irmãos. Amém? E é de Deus. Entenda, irmãos. A Bíblia fala que ele se levantou, não foi? Primeiro, caiu como que dos olhos dele o quê? Escamas. Aí ele se levantou, fez o quê? Comeu
e se fortaleceu. O texto aqui começa que ele estava caído, cego, sem comer. E essa parte do texto termina que agora o homem já estava vendo de novo, já estava de pé e estava fortalecido. Sabe o que eu aprendo, irmãos, para a gente iniciar aqui essa mensagem? Na verdade a gente aprende várias coisas. Uma delas, queridos, quando o Senhor te escolhe como vaso escolhido, Ele te levanta, Ele abre os nossos olhos, Ele nos fortalece. Você crê nisso? O Deus, inclusive esse é o tema da nossa mensagem hoje aqui, o Deus que nos levanta. Esse Deus que nos levanta, queridos, primeira coisa, Ele nos escolhe como um vaso escolhido. Mas pastor, eu tenho tantos erros e limitações. Sabe quem viu isso, irmãos? Ananias. Mas aonde Ananias viu um homem bruto, aonde Ananias viu um homem que chegou para prender, onde Ananias viu um homem perseguidor, Deus viu um vaso escolhido, queridos. Muita gente, ou até você mesmo, pode olhar você um derrotado, uma pessoa ruim. Deus está dizendo, não, esse é um vaso escolhido. Amém, queridos? Diga para o seu irmão aí do seu lado, você é um vaso escolhido nas mãos de Deus. Amém? Olha, muita gente pode dizer, você não é nada, você isso, você aquilo. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Você é um vaso escolhido nas mãos de Deus. Quem aqui já ouviu assim palavras duras, difíceis, que até feriram a gente? Alguém aqui já teve alguma palavra que feriu muito você? Amém? Já, irmã Cristina? Uma vez só. Se fosse uma vez eu não ia nem, né? Tá, isso aí tem que superar. Várias vezes. Quem já ouviu várias vezes, irmão? Diga amém. Já, irmã Lamínia? 2 vezes. Mais? Aonde alguém diz que você não é nada, Deus diz, você é tudo para mim. Você crê nisso, queridos? A palavra do Senhor diz assim, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, todavia eu, Senhor, jamais te abandonarei. Amém? Entenda, aonde viram você fraqueza, Deus vê você força. Você já viu lá logo no início do livro de Apocalipse? Eu estou estudando um pouco sobre isso, irmãos. Eu tenho ficado maravilhado. A Bíblia fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Já leu isso? E uma das coisas, e Deus chama das 7 igrejas, Deus chama fortemente a atenção de 5, e 2 ele tece elogios. E as que ele tece elogio, queridos, é exatamente, uma era a igreja mais fraca e a outra é a igreja mais pobre. Mas entenda, e as outras, ele diz assim, olha, você se acha rica, mas você é pobre. Mas você se acha boa, mas você não é nada. E as que ele tece elogio, ele diz assim, você é pobre, mas você é rica. Você se acha fraca, mas eu sou a tua força. Você está entendendo, queridos? Aonde não se vê nada, Deus vê ali uma grande pessoa. Aonde estava vendo um homem ali cego, deitado, caído, Deus disse, esse é o meu vaso escolhido. Amém? Você lembra de Davi? Quando o profeta chegou, nós estamos falando do profeta, irmãos. Profeta Samuel. Gente acostumada a falar com Deus, gente experiente, era um homem de idade. Quando ele chegou, ele viu logo o filho de Jessé, e diz a palavra que esse filho de Jessé, queridos, é um homem de boa aparência, forte, fazia parte do exército. E Samuel disse assim mesmo, olha, certamente, ou seja, com certeza, esse é o escolhido de Deus. Deus disse não, com certeza não. E aí diz a palavra de Deus, queridos, que Samuel fez passar todos os filhos, se não me engano eram 6 filhos ali, né? Me corrija se eu estiver errado aqui no número. Passar 6 filhos ali. Samuel disse, olha, não estou tintindo nada aqui de Deus aqui hoje. Tinti no primeiro, mas estava errado. Não vou mais errar no segundo, estou tintindo mais nada aqui hoje. E aí Samuel diz assim, mas são só esses. E Jessé disse, não, ainda tem mais um, mas esse é o mais novo, coitado, né? Ele cuida das ovelhas. E aí Samuel diz uma coisa, queridos, que muito nos ensina.
Sabe o que ele diz? Ele diz assim mesmo: só sentaremos à mesa quando Ele estiver conosco. Sabe o que Deus nos ensina, queridos? O excluído da mesa é aquele que Deus vai honrar para que a mesa seja posta. Você está entendendo? O excluído da família é aquele que vai fazer agora a família estar unida. A família só estará unida quando Ele estiver presente. Aquele que a família dizia: não, esse aí pode ficar fora da janta, pode ficar fora das honrarias. Deus disse: não, só vai começar a comida quando Ele estiver conosco. Sabe o que Deus está falando conosco, queridos? Você pode ser o excluído da família, mas foi Deus que escolheu você para unir a família, para abençoar a família. Amém? E a palavra do Senhor diz, queridos, que quando Samuel ele viu Davi, um menino de 15 anos, aí Deus disse: esse foi o que escolhi. Você vê o exterior, eu olho o coração. Glória a Deus, irmãos. Você vê o exterior, eu olho o coração. A gente olha muito o exterior das coisas, queridos. Deus olha o coração. Amém? O que o Senhor quer fazer conosco hoje, queridos? Você é um vaso escolhido. Diga assim: eu sou um vaso escolhido. Glória a Deus. Amém. Tem gente que diz assim: eu sou um crente. Amém que você seja um crente, né? Mas você é filho e herdeiro das promessas de Deus. Você é um vaso escolhido nas mãos do Senhor. E a Bíblia fala que agora a gente começa a pregação, queridos. Agora, pastor, agora. O que eu quero dizer, meus irmãos? Agora Saulo estava forte, vendo e de pé. Mas parece que quando a gente se sente forte, vendo e de pé, é quando a gente pensa que pode ver, fazer e ir. Mas é quando Deus nos mostra que nada podemos sem Ele, queridos. Vamos ver isso aqui na palavra? Continuando aqui o texto. Eu estou aqui no capítulo 9, versículo... Deixa eu só achar o que eu... 19, né? Vamos aqui para o verso 20. Quem pode ler o verso 20, queridos? Logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Verso 21. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Amém? Olha o que começou a acontecer, queridos. Paulo começa a pregar a palavra. Agora Paulo, repita comigo: forte, enxergando, de pé. Agora Paulo começa a pregar a palavra, irmãos. Ele está ali ativo, ele está forte. E quando ele começa a pregar, os irmãos da igreja, diz a palavra que ficaram perplexos. E a primeira coisa que os irmãos da igreja, e aqui não é uma coisa por de fora, aqui é uma coisa por de dentro, começaram a dizer: mas esse não era aquele que fazia assim, assim? Sabe, queridos, tem muitas das vezes que a gente quer ir para frente, mas o nosso passado é colocado em xeque. O nosso passado quer nos puxar para trás. Mas você não era muito isso, você era muito aquilo, você é isso, você é aquilo outro. E quem está falando isso, queridos? Não são as pessoas de fora, são as pessoas de dentro. Entenda, esse homem que agora é forte, esse homem que agora enxerga, esse homem que agora tem a palavra de Deus na ponta da língua, está sofrendo de algumas acusações dentro da igreja. Dentro da igreja. Sabe o que eu quero dizer, queridos? Tem coisas que vêm para nos desanimar dentro da igreja, no meio dos irmãos, no meio da congregação. Mas olha o que Paulo fez, queridos. Eu estou aqui no 21, né? 22. O que Paulo fez mesmo assim? Mesmo as pessoas colocando ele em xeque. Quem pode ler o 22?
Amém? Olha o que a palavra de Deus diz: mesmo assim, todavia, ele se fortalecia. Olha, mesmo os irmãos da igreja dizendo: mas tu não era aquele que fazia coisa errada, como é que agora tu está pregando a palavra? Quem já sofreu aqui algum tipo de ou perseguição ou algum tipo de tristeza, irmãos, dentro da igreja? Diga amém, pastor. Amém, pastor. Levanta a mão e diga assim: eu, Pri, né? Pri, amém? A gente é pequeno, né? Quem vai ser a mãe? Pri. Se. A Brenda falou se aqui. Irmãos, a gente já sofreu essas coisas. Saulo começa a sua caminhada cristã de pregação sofrendo essas coisas. Eu já vi gente, queridos, que, sabe, chegou empolgado na obra de Deus e sofreu perseguição dentro da igreja. Mas olha qual é a receita de Paulo aqui para nós: se fortalecia e continuava pregando a palavra de Deus. Eu volto a dizer: camine assim mesmo. Amém? Sabe o que? Se a gente for dar atenção para o que vem nos enfraquecer, a gente não vai se fortalecer, queridos. Como é que ele se fortalecia, pastor? Com certeza orando, com certeza jejuando. Mas uma das principais coisas que eu acho também, irmãos, não dando ouvidos a esse tipo de conversa, não dando ouvidos à fofoca, não dando ouvidos ao que era contrário. Você está entendendo? Não dando ouvidos ao que nos desanima. Sacode o teu irmão e diz assim: não dê ouvidos a nenhuma conversa furada. Glória a Deus. Amém. Eu já recebi telefonema, irmãos, de gente que disse assim: pastor, sabe a pessoa que está na sua igreja? Eu falei: isso aí, entendeu? Pense numa pessoa ruim. Estou falando aqui diante de Deus. E a pessoa disse assim para mim: eu me passo para o Senhor, pastor, de deixar alguém assim naquela igreja, né? Eu digo: você viu a pessoa na igreja? Eu digo várias vezes, vejo muitas vezes. Eu digo: você sabia que o lugar certo é esse para ela estar? Você não disse que aqui é o hospital? Pois bem-vindo à UTI. Amém, queridos? Irmãos, Jesus chamou os bons, Jesus chamou os maravilhosos, Ele chamou os ruins, queridos. Você não está aqui porque você presta, não. Você está aqui porque você não presta. Não é verdade? Irmão, você não valia nada. Agora alguma coisa a gente está valendo. Você pode ver. Irmão, tem gente aqui que era mentiroso. Você podia não ter ser muito bem falado aí, mas tem gente aqui que era mentiroso. Eu não estou querendo jogar indireta para ninguém, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Tem gente mentiroso, tem gente aqui que era caloteiro. O Senhor não mudou as nossas vidas, irmãos. Você não está aqui porque você é bom, você está aqui porque você é ruim. Amém. Até o irmão Edilson está ali, ó. Está aqui numa vigília, ele contando: gente, eu não prestava. Diga lá, irmão Edilson. Ele falou: eu era bruto, brigava no bairro, é isso? Não? Todo canto. Ele falou para mim: hoje, gente, falou para todo mundo, na verdade: hoje eu estou um amor de pessoa. Irmão, tem gente ruim aqui. Já tinha, né? Amém? Tinha viciado aqui, tinha vagabundo, tinha de tudo, irmãos. Amém? Irmãos, você não está aqui porque você teve força de vontade para estar aqui. Você não está aqui porque você fez uma terapia para estar aqui. Foi o sangue de Jesus que teve misericórdia, irmão. Deus te trouxe aqui, mesmo você não valendo nada. E outra, Deus não te devia nada, irmãos. Jesus não devia nada para ninguém. Amém? A Bíblia fala que as misericórdias dele é a causa de não sermos consumidos. Pastor, por que Deus fez assim? Porque Deus é amor, irmãos.
E a Bíblia fala assim: e Ele prova o seu amor para conosco, porque mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele morreu por nós na cruz. Amém? Você não valia nada, nós não valíamos nada, a gente não prestava para nada, queridos. Entenda, e se não fosse Jesus, você estaria onde aqui agora? Você estaria onde nesse exato momento? Jesus disse assim, queridos: olha, eu vim para os perdidos. Eu sou o médico e eu vim para os que precisam de cura. O que a gente pode aprender com isso também, queridos? Não vamos julgar aqueles irmãos que estão chegando, sabe? Não vamos julgar aquela turma que a gente diz: olha, essa daí não, sabe? A gente faz acepção de pessoas, Deus não é verdade? Então se chegar, o que eu quero dizer, queridos? Chegar um bêbado aqui, deixa ele quieto aí. Amém? Nem sempre ele fica quieto, mas deixa. Amém? Sabe? Chegou uma pessoa me disse assim: pastor, eu não vou para a igreja não, porque eu estou só de bermuda. Eu digo: vamos para a igreja. Mas eu estou só de bermuda, né? Não, você está de sunga ou de bermuda? De bermuda, então tá bom. Sabe, queridos, você chama as pessoas para cá. Esse é o lugar da gente receber as pessoas. Recebe assim na tua célula, sabe? Pastor, eu soube que aquela pessoa é envolvida com isso, com aquilo outro. Chama ela, convida ela. Se alguém pode mudar a vida dela, se chama Jesus, queridos. Você está convidando para Jesus. Por isso que eu estou falando do bingão, querido. Ele já me disse: pastor, esse negócio de jogo. Eu digo: eu não estou por causa do jogo, eu estou por causa das pessoas. Amém? O cara vai vir para ganhar R$1.000 aí, só que ele vai vir para ser ganho por Jesus aqui. Amém? Os R$1.000 vai ficar, mas a alma dele vai para a glória com Deus. Você crê nisso? Amém? Entenda, meus irmãos, Saulo não deu ouvidos para o que falavam, ele se fortaleceu. Vamos continuar lendo? Verso 23. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. A coisa foi ficando melhor para Saulo, irmãos. Antes estavam acusando do seu passado, agora querem fazer o quê? Matar ele. Amém? Verso 24. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Olhe para cá, irmãos. As pessoas falavam do seu passado e ele foi em frente. E agora os judeus, os de fora, queriam matar ele. E diz a palavra que cercaram a cidade, fecharam as portas da cidade. Sabe, irmãos, e aqui vem mais uma situação. Tem gente querendo matar a nossa fé. Tem gente querendo matar a nossa caminhada com Jesus. Eu não sei que você está. Tem gente aqui que talvez está ouvindo: olha, tu vai de novo para a igreja hoje? Meu Deus. Sabe? Tem gente aqui que já ouviu assim muitas vezes: acho que tu está muito fanático agora. Quem já ouviu isso? Diga aleluia. Olha, pensei que era só eu e mais dois. Amém? Está demais, igreja, né? Demais. Seja menos crente. Amém? Sabe, irmãos, tem gente querendo matar a sua fé. Como é que tu se diz ser crente, já que tu fica gritando aí? Tem gente acusando, querendo matar a nossa caminhada. E outra coisa que eles fizeram, irmão: cercaram a cidade. Tem horas, queridos, que a gente se vê cercado. Uma vez eu vi uma cena de um irmão da igreja: pastor, vamos lá na nossa casa lá com a minha família. Só que a minha família, pastor, não é crente. Eu digo: não tem problema, nós vamos para lá. Aí chegamos lá, eu vi que os familiares estavam querendo oferecer bebida para ele. Bebe aí, olha, né? Só porque o teu pastor está aí, tu não bebe. Eu disse: não bebo mais. Bebe. Aí começaram a gritar: bebe. Bebe, né? Experimenta. Sabe, queridos, e a pressão foi grande, né? O irmão pegou assim o copo da cerveja,
Deixa aqui, depois eu vou beber. Aí quando o pessoal se dispersou, ele jogou fora aqui, né? Aí o pessoal veio de lá e disse: olha, bebeu tudo, viu aí, pastor? Bebeu tudo. Aí eu olhei o que ele tinha feito, que ele tinha jogado fora, né? Eu disse: olha, esse irmão aí está uma bênção, hein? Esse irmão está uma bênção. Sabe, queridos, Deus vai te dar estratégia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Saulo não foi lá encarar o negócio, né? Olha, vocês vão abrir essa porta aí no poder de Jesus, não. Diz a palavra já que os discípulos dele. Olha que coisa interessante, irmãos. De um tempo para o outro, ele começou a pregar. E mesmo com as perseguições, agora ele já fazia discípulos. Discípulos. E diz a palavra que os discípulos pegaram ele e desceram por um cesto, por uma abertura que havia dentro, ali no muro. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Tem hora, irmãos, que o tiro vai sair pela culatra. Tem hora que você não tem que encarar a situação. Tem hora que Deus vai te dar uma saída pela tangente. Amém? Tem hora que você vai desconversar. Tem hora que você vai se calar. Tem hora que você vai não ir para um determinado ambiente. Tem hora que você vai se sair. Tem hora que você vai fazer de conta que, sabe, parece que você ainda é do meio, mas Deus vai te dar a estratégia certa. Você vai descer pelo cesto. Podem cercar você, fechar as portas, podem querer matar você. Deus vai nos dar o escape, irmãos. Deus vai nos dar o escape, porque esse é o Deus que nos levanta. Vamos continuar lendo aqui, ó. Verso 26. Quem pode ler o 26, por favor? Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Amém? Olha, recapitulando aqui, queridos. Quando ele estava caído, Deus envia alguém para levantá-lo. Quando ele estava sendo acusado do passado, ele se fortaleceu. Quando ele estava sendo perseguido para tentarem matá-lo, Deus levantou pessoas para dar o escape para ele. E agora ele chega com os discípulos, com outras pessoas que são irmãos também, e diz a palavra que não acreditavam que ele estava agora na fé, firme com Deus. Entenda, queridos, tudo isso são as caminhadas de um homem que havia acabado de se converter. Tudo isso é a caminhada, queridos, de alguém que estava querendo se firmar. Tudo isso, queridos, é a sua e a minha caminhada. Tá certo? Sempre vai vir alguém para dizer não. Sempre vai vir alguém para querer o quê? Matar a nossa fé. Sempre vai ter situações para não querer nos cercar. Sempre vai ter situações para vir contra nós. E agora, queridos, os irmãos da igreja diziam: não acreditamos que você se converteu. Sabe, irmãos, tem muita gente que descrê de você. Não, tudo bem que você é crente, mas não acredito que você já é uma pessoa que vai vencer, que vai avançar. Sabe, irmão, mas olha outra receita de Paulo aqui para nós. Verso 26. Quando chegou em Jerusalém, 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome de Jesus, em nome do Senhor, perdão. Amém, queridos? Olhe para cá. Estavam descrendo dele, mas Deus levantou mais uma vez Barnabé. Foi Barnabé aqui, queridos? Deus levantou mais uma pessoa e disse: não, esse homem mudou. Eu aprendo algumas coisas aqui, irmãos. Uma delas, Barnabé viu o bom testemunho de Paulo. Ele diz assim: olha, ele pregou corajosamente a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Dê um bom testemunho, que ainda que alguns descreiam de nós, sempre vai haver aqueles irmãos que dizem: não, o testemunho dele eu vi, ele agora é uma pessoa de Deus. Eu te pergunto, não precisa responder para mim, você tem um bom testemunho? Se a gente chegar lá no seu trabalho e perguntar assim: aí, como é que está o fulano aqui, né?
Será que alguém vai dizer, não, né? Tudo bem que a gente tenha erro, mas alguém vai dizer, não, ele é um homem de Deus, esse homem aqui é um homem cristão, é um cristão evangélico. Amém, queridos? Ou será que alguém vai dizer assim mesmo, ele se diz evangélico, ele frequenta uma igreja, mas não é o que ele diz, ele prega, mas não vive. Sabe, queridos, a gente não pode ser pregador da teoria, a gente tem que ser pregador do que a gente vive, não é verdade? Pregar a teoria é tão ruim, irmãos, é tão ruim. A gente precisa se esforçar e fazer bem a obra de Deus. Falando em fazer bem, irmãos, eu lembrei de uma história. Tinha um homem que ele era um obreiro da igreja. E esse homem tinha um irmão. O irmão dele, ele era um ator de teatro e não era cristão. E um belo dia, isso me convidou, o seu irmão, para dizer assim, olha, vamos lá na nossa igreja, eu queria que você conhecesse as coisas e ouvisse a palavra de Deus. Aí o irmão dele disse assim mesmo, não, eu só vou, não sei quantos já ouviram essa palavra aqui, eu só vou se tu for comigo lá no teatro, ver um dia a minha apresentação. Já viu gente que falou isso para você? Você já convidou assim para a igreja, a pessoa disse, eu só vou se tu for lá em tal lugar. O que aconteceu, queridos? E o obreiro disse, eu vou então. Quando o obreiro chegou no teatro, irmãos, ele viu aquelas luzes, o palco, o som, a multidão, gente. E quando começou a peça, ele viu todo o sincronismo, todo mundo bem ensaiado, tudo, sabe, dando certo, e a apresentação, e a coisa maravilhosa. Ele sabia que o irmão dele ensaiava muito, e trabalhava bastante, se esforçava bastante. E no final todo mundo aplaudiu de pé, e ele também gostou. Nossa, que legal, muito bom. Ele disse, agora eu cumpri minha parte, vamos na igreja. No outro dia, irmãos, ele chegou com o irmão dele na igreja, foi um dos primeiros a chegar na igreja, né? Aí quando ele chegou, a igreja ainda estava fechada, né? Aí ele viu assim, o irmão dele disse, olha, a igreja está fechada. Ele disse, não, mas vai abrir daqui a pouco. E aí passou um tempinho, não deu nada de abrir. Aí deu a hora do culto, aí chegou os irmãos, aí já se abriram, foram ligando luz e foram se virando, né? O som não estava prestando muito nesse dia. A pessoa que ia pregar parece que faltou, né? E aí chamaram outra pessoa. Depois o próprio obreiro teve que dar a palavra. Foi um pouco embaraçado assim o culto, né? Mas no final teve o culto, palavra, teve tudo, né? E aí o obreiro chega com o irmão e pergunta assim, e aí, você gostou do culto? Ele disse, olha, foi bom, gostei, mas eu acho que tem uma diferença aí. Isso qual é, né? Você viu como é que foi lá no nosso teatro, né? A diferença é essa. Lá a gente prega uma mentira, mas ela é tão bem feita que parece até uma verdade. Aqui vocês pregam uma verdade, mas parece estar tão mal feito que parece até uma mentira. Está entendendo, queridos? No valor que a gente precisa dar em fazer as coisas tudo bem feito para a glória de Deus. Amém? E a gente tem discutido isso aqui na igreja. A gente está aprendendo com muitos erros nossos aqui, mas nós temos que caminhar, nós temos que consertar e caminhar. Amém? Consertar e caminhar. Olha o que Saulo aqui no final nos ensina, irmãos. Eu queria pedir para a Brenda colocar um texto. Agora sim, Brenda. Eu tinha outros textos aqui, mas Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Está dando para ler aí, irmãos? Vamos ler juntos esse texto aqui, ó. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém? Há uma versão que diz assim: aquele que em nós começou a boa obra é fiel e justo
para aperfeiçoá-la. Essa versão diz completá-la. O que eu aprendo, irmãos? Saulo estava sofrendo muitas perseguições, mas em todas elas o Senhor o levantou. Se a gente continuasse falando aqui da vida de Saulo, a gente ia perceber que a cada momento da sua caminhada, esse homem era aperfeiçoado. Cada perseguição tinha um propósito de aperfeiçoamento. E para a gente terminar, eu quero te dizer que Deus está nos aperfeiçoando. Amém? Quem está sendo perseguido, diga amém. Graças a Deus, pouca gente. Amém? Quem está passando luta, diga amém. Felizmente mais gente, ou felizmente, né? Mas em tudo isso o Senhor está nos aperfeiçoando. Amém, irmãos? Saulo chegou a dizer assim mesmo: olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, diz a palavra, muito excelente. Sabe, queridos, lembra que eu falei que esse homem começou caído, cego? Tem gente que só está na obra de Deus porque aconteceu algo que trouxe você para cá. Esse algo já foi resolvido, mas você ficou na fé em Deus. Amém? Você passou muita luta. A gente até estava na vigília falando, tem irmão Wagner ali, caiu um raio, não foi, irmão? Verdade, irmão. Caiu um raio na cabeça da irmã. Aí me contou, pastor, você nem sabe, lá onde ela mora, caiu um raio, né? Esse raio, ela estava inclusive falando no celular. O celular aconteceu o que, irmão Wagner? Atingiu a cabeça dela, né? Aí ela pensou que ia morrer e pediu para morrer na casa da sua mãe, foi isso, né? Foi uma situação difícil. No final, queridos, né? Disse, não, eu tenho que entregar a minha vida para Jesus, né? Veio para Jesus, não aconteceu nada mais com ela, né? Mas graças a Deus por esse raio, irmãos. Ganhou um raio que veio, um raio que um parto, irmão. Irmãos, para alguns aqui Deus não mandou um raio, né? Mas talvez Deus mandou um outro problema. Para alguns aqui talvez Deus mandou uma dívida. Ou talvez não foi nem Deus que mandou, foi você mesmo que fez. Geralmente não foi Deus que mandou, mas Deus usou essa dívida. As situações que foi uma doença, foi um problema familiar, não sei, irmãos, foram muitas coisas, mas glória a Deus por isso. Entenda, o problema Deus pode te ajudar a resolver. Agora, entregar seu coração para Jesus, isso é com você e Deus. Amém? Você pode ter começado sua caminhada caído, cego, prostrado, mas agora você está de pé, vendo e fortalecido. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé.